Ilustres amigos do canal, tudo bem? O Brasil entrou em recessão. Quais são os riscos para você, investidor? E quais as oportunidades que podem se abrir ao longo de 2025? Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas. Se você duvida, inscreva-se aí, porque todo dia tem vídeo novo. E aproveita, já manda aquela sua dúvida. Aliás, responde para mim. Aonde você mora? Você entende que está em recessão? Comércio, indústria, serviço ou está crescendo bem? Eu quero saber a sua opinião antes de você assistir o vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos começar falando primeiramente do mercado externo, da economia americana, a maior economia mundial. A matéria da CNN diz assim: risco de recessão nos Estados Unidos derruba os mercados. Entenda se há sinais de crise. Bolsa caindo, criptomoedas caindo, o mercado de renda variável sendo arrasado ao longo desse início de março. Será que realmente nós já estamos numa recessão ou ainda não? A matéria é agora recente, da data de ontem, e diz: no fim de semana, Donald Trump disse aceitar dor no curto prazo e não descartou possibilidade de recessão em virtude de ajustes. Foi a primeira vez que o presidente americano falou a respeito de recessão e trouxe preocupação ainda maior para o mercado, que já estava apreensivo. Só que a matéria vem dizendo que, em que pese os mercados globais terem recuado, diz que não descarta a possibilidade de recessão em virtude de algumas políticas econômicas. Estamos vendo algumas políticas econômicas bastante imediatas de Donald Trump e que nós vamos falar por aqui, e que isso vem trazendo sim temores de que há sinais concretos em si, apesar de ainda não termos uma recessão, e sim uma desaceleração econômica. Então, prepara aí que você vai entender um pouco melhor a partir de agora dos impactos aqui no Brasil e o que você pode fazer nesse cenário. Vamos lá, vamos começar falando então sobre o fechamento do PIB brasileiro no ano de 2024, porque o PIB brasileiro fechou acima das expectativas, acima de 3%. Para precisar melhor para você, 3,4% foi o PIB em 2024. Vamos ser sinceros, eu não esperava esse PIB, eu não sei se você esperava. Ficou bem acima das expectativas. Olhando esse gráfico aí, você já observa, foi literalmente um PIBaço nesse ano de 2024. Foi o melhor PIB, excluindo o ano de 2021. Então, dá a sensação que o mercado brasileiro está voando, a economia está crescendo, só que não é exatamente esse o cenário. Quando olhamos ainda, comparando o PIB brasileiro em relação aos PIB mundiais, novamente, tivemos o maior crescimento, aliás, o quinto maior crescimento entre as economias mundiais. Só ficarmos atrás de Índia, Indonésia, China e Rússia. Veja que realmente o crescimento brasileiro superou as expectativas. Mas aí vem aquela grande dúvida: será que esse crescimento é um crescimento realmente sustentável? É isso que nós vamos ver agora. Olha aí no Boletim Focus que saiu dessa semana, o que ele trouxe de novidade em relação às projeções de PIB. Em azul, o PIB para 2025. Veja que ele vinha 2,03 e agora estabilizou em torno de 2%. Isso para esse ano, 2025. Para 2026, o mercado está prevendo um PIB um pouco menor. Será que vamos ser surpreendidos de novo ou não? Eu ainda não sei, mas o mercado está projetando um PIB reduzindo. Veja que em 2027 ele gira em torno de 2%. Então, é provável que tenhamos um PIB bem diferente desse PIB que tivemos em 24. E a matéria traz uma explicação para você. O agro teve participação importante no PIB, mas não se compara em relação a 2023.
Além disso, indústria e serviços acabaram tendo a contaminação dos juros elevados. Agora presta atenção, o consumo também terá uma contribuição menor do que visto em 2024. Então, fica de olho porque o consumo das famílias pode cair ao longo desse ano. E aqui vem a opinião do economista do Itaú, dizendo que podemos ter uma desaceleração, principalmente a partir do segundo semestre desse ano. Anota aí, ele vem dizendo de preocupação econômica a partir desse segundo semestre. Faltam poucos meses para lá, mas por enquanto o PIB ainda está crescendo. Vini, mas qual é o problema mesmo em relação ao PIB, em relação a esse crescimento e a expectativa futura? Tá aí o título da matéria. PIB deve desacelerar em 2025, com alta de juros e economia global mais incerta. Alta de juros aqui no Brasil, porque em diversos países os juros estão caindo. Quando estamos falando de incerteza global, principalmente a relacionada à economia americana, que eu comecei mostrando para você no vídeo de hoje. Veja então que estamos no aumento da nossa taxa básica de juros, a famosa taxa Selic, e teremos aí uma reunião ainda nesse mês de março, que vai ser então nessa próxima semana. Os juros estão em 13,25. O que é que o mercado está esperando? Uma alta de 1% para a próxima reunião. A reunião seguinte será em maio e a expectativa é de 0,5% de alta, o que jogará a taxa Selic para 14,75. Depois, talvez tenhamos manutenção. Eu digo talvez porque a matéria vem trazendo uma possibilidade de um outro aumento na reunião seguinte, que jogaria a taxa Selic para 15%. Seria a maior em 19 anos. Eu imagino que isso não vai acontecer. Acredito nesse aumento de 1% e mais um de 0,5%. Depois, a estabilidade, porque já pensou o impacto negativo que estaria uma mensagem dessa? Maior taxa de juros nos últimos 19 anos iria assustar muita gente e, principalmente, traria maior retração em relação à preocupação, à expectativa econômica. Mas já que eu comecei a falar, vamos então trazer os principais riscos para a atividade econômica. O primeiro, eu já te falei, taxa de juros elevadas, 13,25, com tendência de alta, podendo chegar em 14,25, talvez aí um pouco mais do que isso. Então esse primeiro ponto já foi. A segunda grande preocupação do mercado diz respeito aos gastos públicos e, em particular, a questão da política fiscal. Vini, eu não estou entendendo. Presta atenção aí que você vai entender. O BC está trabalhando para conter a inflação. De que forma? Aumentando os juros. Mas a política fiscal não está ajudando. Pelo contrário, está fazendo papel de aumentar o gasto. E isso está atrapalhando o trabalho do BC. Está falando aí Sérgio do Vale, da MB Associados. Traduzindo para você, Banco Central aumenta juros, mas se os gastos continuam, se as medidas fiscais continuam, continua tendo mais dinheiro na economia e logo nós podemos ter aí uma situação mais incontrolável. Diz ainda, os especialistas alertam, no entanto, que não há mais espaço nas contas públicas para novos estímulos fiscais, diante da situação de déficit que está sendo verificada. Se você não entendeu muito bem o que é estímulo econômico via medidas fiscais, está aí na sua tela. Olha aí a quantidade de medidas fiscais que foram realizadas 2021, 2022, 2023 e 2024. São medidas realizadas para tentar estimular a economia. Então o governo coloca mais dinheiro na economia. Quando se tem mais dinheiro circulando, nós temos uma tendência de aumento maior dos preços. O Banco Central tenta aumentar a taxa de juros, mas o impacto dos juros mais altos demora um pouco mais. E está aí a informação. Há um esforço contínuo do BC de controlar a pressão inflacionária do país, causada pelos estímulos fiscais que acabaram elevando o consumo. A indicação é que os juros devem ficar mais altos ao longo desse ano.
o que também deve frear a economia. Então está aí a segunda preocupação para você. Primeira preocupação, eu já te disse ali, juros mais altos. Segunda preocupação que nós temos também é essa que eu acabei de mostrar para você, estímulos fiscais. E a terceira, diz respeito ao mercado externo, tarifas de Trump. Nós temos visto aí que desde que Donald Trump voltou para a Casa Branca, ele tem priorizado o mercado americano, a política do American First. E isso está trazendo, então, uma preocupação geral no mercado. Preocupação com o quê? Olha aí, Josenito Oliveira traz a informação de que esta estratégia serve como forma de obter vantagem em negociação, mas levando as medidas à frente ao risco dos preços dos insumos subirem e dos produtos dos Estados Unidos chegarem mais caros, como Donald Trump está tarifando tudo, quando esses produtos entram no mercado americano, eles acabam ficando mais caros. E é possível que nós tenhamos, então, um impacto na inflação, que essa inflação americana está lutando para tentar ficar abaixo de 3%. Lembrando que a meta americana é de 2%. 3% já está bem acima da meta lá nos Estados Unidos. E além disso, temos um cenário então de preocupação com o dólar. Por enquanto, ele está relativamente controlado, tanto em relação às moedas lá de fora, quanto aqui no Brasil. Mas se tivermos qualquer problema maior, a tendência é o dólar disparar, principalmente em relação ao cenário externo. Agora, vamos para o resumo final. Se você não tiver entendido toda essa relação que eu estou te explicando aqui. Ponto número 1. Existe realmente recessão no Brasil? Eu quero que você me diga no seu estado, aonde você trabalha, para você colocar aí nos comentários e me ajudar. Mas, por enquanto, do ponto de vista nacional, ainda não temos recessão no Brasil, mas temos sim preocupações para o segundo semestre de 2025. Lembrando, tecnicamente falando, recessão é 2 trimestres de PIB para baixo. Esse é um ponto importante para você. Continuando, qual será então a reação do governo em caso de termos preocupações com relação a recessões? Provavelmente teremos então estímulos econômicos, porque se considerarmos que estamos próximos de período eleitoral e que isso pode acontecer no segundo semestre, é provável que tenhamos estímulos para que a economia volte a tracionar. E economia tracionando, ela traz preocupações, principalmente em relação à inflação, que pode ficar então mais alta em relação à inflação corrente que nós já temos. Terceiro ponto importante, veja, se os gastos realmente subirem, a preocupação pode aumentar. Gastos subindo significa claramente que nós podemos ter taxas mais altas no Tesouro, porque se aumenta gasto do governo, aumenta então a desconfiança. E se essa desconfiança aumenta, impacta diretamente no risco, e risco subindo é taxas para o alto. Não estou falando para agora, estou falando de expectativas para o segundo semestre de 2025. Por agora, talvez as taxas fiquem ali relativamente estáveis, dependendo muito do que vai acontecer no cenário externo de curto prazo. Para finalizar para você, protecionismo de Trump. É bom ficar de olho, porque podemos ter sim preocupações maiores em relação à inflação do mercado americano, que pode sim repercutir aqui no Brasil. Inflação no Brasil já é preocupante, e se podemos ter inflação mais alta lá fora, a preocupação aumenta cada vez mais. Resumindo para você, investidor, oportunidades vão estar sempre aparecendo, mas o que eu quero te dizer, o cenário atual é sim um cenário de ainda maior preocupação com relação à inflação, tanto no Brasil quanto também no mercado americano. Aqui, talvez com juros mais altos, nós tenhamos um combate mais efetivo, mas vai depender bastante dos estímulos fiscais. E é por isso que nós traremos aqui a informação para você. E se você quer informação atualizada, entre para o Clube de Membros. Lá eu gravei um vídeo de um passo a passo, um estudo detalhado a respeito de marcação a mercado. É uma aula específica para você.
a partir do segundo nível. Você já tem acesso a essa aula e eu garanto, você não vai se arrepender. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que fiquem de olho, os sinais estão aparecendo, mas por enquanto, na minha opinião, não tem recessão. E na sua, tem ou não tem? Um abraço e até o próximo vídeo.